Estamos de volta com o programa UFSC Entrevista de hoje, com o tema depressão. Daqui a pouquinho a gente também vai falar um pouco sobre suicídio. E a nossa convidada de hoje, é a psiquiatra Ana Michels. Bom, Ana, a gente falou bastante sobre a depressão já no primeiro bloco, mas seria importante a gente falar sobre as causas da depressão, né? O que pode causar a depressão nas pessoas? Certo, isso é muito importante, Ana Cristina. É importante que as pessoas saibam que dentro dessa situação da depressão ser uma doença, ela tem várias possíveis causas, né? A gente não tem certeza do que pode causar a depressão, mas a gente tem várias hipóteses, né? E acho que a depressão não é causada por uma única coisa, é um conjunto de situações que vêm de dentro e de fora do nosso organismo que podem gerar a depressão. O que a gente sabe é que existem algumas substâncias dentro do nosso organismo que a gente chama de neurotransmissores, né? Algumas delas são conhecidas pela população em geral como serotonina, né? Dopamina, noradrenalina ou norepinefrina, são as mais comuns, né? Essas substâncias, elas normalmente nas pessoas deprimidas, elas estão um pouco desreguladas, né? Funcionam de uma forma irregular, geralmente para baixo, né? Algumas das maneiras de a gente tratar a depressão envolve a gente regular essas substâncias, mas tem outras possíveis causas também que envolvem depressão, né? Situações traumáticas podem gerar um quadro depressivo, situações de vida, né? Mudança de uma fase para outra de vida, por exemplo, a famosa síndrome do ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa e de repente os pais, ou mesmo a mãe que se dedicou a vida inteira cuidando dos filhos, acaba pensando, e agora, o que eu vou fazer, né? O que eu sou agora nesse momento de vida, né? Isso é uma situação que precisa de uma adaptação. Às vezes, nesse processo de adaptação, pode se desenvolver um quadro depressivo. Existe uma outra característica também, é que algumas famílias têm esse traço depressivo, né? Mais pessoas com depressão numa mesma família. É possível que isso tenha uma relação genética, não se sabe exatamente qual dos genes pode estar envolvido nisso. Tem várias hipóteses, mas provavelmente não é um único gene, são vários genes que podem estar envolvidos. O que se sabe é que parentes mais próximos de pessoas deprimidas têm mais chance de ter depressão, né? Um irmão gêmeo de um deprimido, né? Ele tem mais chance do que a população geral de ter uma depressão, né? Então são várias possibilidades, vivências, traumas, situações traumáticas vividas na infância, situações de negligência, situações que envolvem abuso infantil, negligência infantil, né? Ou mesmo situações traumáticas na vida adulta, podem desencadear também quadros depressivos. Então tem várias possíveis causas para a depressão. Uhum. Bom, e diagnosticada a depressão, como que é feito o tratamento dessa doença? Esse tratamento pode ser feito de diversas maneiras, né? Existem muitas formas farmacológicas, né, com medicamento, e outras maneiras também de se tratar a depressão, né? Primeiro a gente tem que avaliar a depressão. Se é uma depressão situacional, né, relacionada a alguma situação de vida que a pessoa está vivendo, às vezes a gente pode fazer um tratamento psicoterápico, né? Uma psicoterapia. Tem vários tipos de psicoterapia, tem de apoio, tem de orientação analítica, tem cognitivo-comportamental, tem interpessoal, tem muitas psicoterapias que podem ajudar essa pessoa deprimida a melhorar, a sair desse quadro. Às vezes é necessário também o uso de medicação, né? Normalmente os antidepressivos são medicamentos bastante seguros quando usados, claro, da forma correta, né? Então, as pessoas às vezes têm a ideia assim, eu não quero usar antidepressivo porque eu vou ficar dependente, ou não quero usar antidepressivo porque eu vou ficar sedada, né? Vou ficar dopada, entre aspas, né? Normalmente, os antidepressivos são medicamentos muito tranquilos, mas eles precisam ser usados com alguma cautela, né? Porque existem vários tipos de depressão, não existe uma única depressão. Por exemplo, se a pessoa tem uma depressão bipolar, dentro de uma doença bipolar, ela já não deve usar um antidepressivo, ela já deve usar um estabilizador de humor,
Então, tem vários tipos de medicamentos que podem ser usados. No início da depressão, às vezes a gente precisa usar associado um calmante, porque o remédio, o antidepressivo, demora um tempo para fazer efeito, demora 3 semanas, 4 semanas para fazer efeito. Então, às vezes, a pessoa precisa usar também um calmante. O calmante a gente costuma deixar o mínimo possível para que, esse sim, a pessoa pode depois se acostumar, ficar dependente, né? E tem outras formas também de tratamento. Então, tem as psicoterapias, tem os medicamentos, né? Em situações muito graves e que às vezes não melhoram nem com psicoterapia, nem com várias trocas de medicamento, o eletroconvulsoterapia, que é o antigo conhecido como eletrochoque, né? Que é o ECT, eletroconvulsoterapia, é muito eficiente também. As pessoas têm um preconceito em relação a isso, acham que vai queimar neurônio, coisa desse tipo, porque no passado foi usado de uma forma inadequada, né? Hoje é usado com muito cuidado, em centro cirúrgico, com anestesia e tudo mais, e também dá bons resultados, né? Tem outra estimulação transcraniana, que é um tratamento também que ainda não é muito difundido aqui, mas que também dá alguns resultados, né? Então tem vários, como tem muitos deprimidos no mundo, tem muita coisa sendo estudada em relação ao tratamento de depressão. E a única coisa que a pessoa que tem depressão não pode fazer é se desesperançar, desanimar, né? Desesperançar, né? Não tem mais saída. Isso é que é ruim, né? Tem muita coisa para se fazer, sim, com certeza. Bom, já que você falou aí de não ter mais saída, né? Esse ano a Netflix ela fez uma série chamada Os 13 Porquês. Ela retrata a história de uma adolescente que cometeu suicídio e deixou caixas de fita cassetes gravadas antes de se suicidar, relatando os 13 motivos pelos quais ela tirou a sua própria vida. A série às vezes dá uma impressão de que realmente o suicídio é uma solução, e eu fui lá na UFSC e ouvi um pouquinho sobre os alunos, o que eles acharam dessa série. Olha aí. Eu achei que ela tratou todos os problemas assim de uma forma muito rasa, assim, ela não pegou a crítica social que teria que ser feita, digamos assim. E eu acho que foi uma romantização extrema, assim, foi meio que no intuito de se vingar das pessoas em si, não do problema que elas causaram na vida dela, sabe? A série tem alguns problemas sociais bem sérios e um dos mais fortes é que ela não consegue construir um nível de tensão que simule os acontecimentos. Tipo, cada fita seria um acontecimento e quando você chega nas últimas fitas são coisas extremamente sérias, são coisas extremamente complicadas, assuntos muito importantes, e a série não consegue construir a tensão necessária da realidade da situação. Uma das grandes problemáticas da série foi retratar o suicídio como uma forma de vingança contra as pessoas que fizeram mal para ela. Eu acho que no fim das contas foi tudo falta de diálogo mesmo, tipo a falta dela de chegar para as pessoas e falar o que tinha de errado, o que estava acontecendo, o que estava magoando ela, mas eu entendo que quem tem depressão e quem tem ansiedade, quem tem esse tipo de problema, não consegue falar sobre o assunto, então não é tão simples assim. Eu achei a série interessante, ela trata de um assunto que está sendo muito discutido hoje no dia a dia, assim, especialmente aqui no ambiente acadêmico. Só que também a forma com que eles retrataram a situação, a depressão, o suicídio, foi de uma forma muito romantizada, assim. Bom, eu vou deixar essa discussão aí para o próximo bloco, porque a gente está com o tempo um pouquinho apertado agora, então não saia daí.